vamos falar sobre o momento atual da pandemia de Covid no Brasil e também sobre a varíola dos macacos. A gente vai conversar neste momento com a Lúcia Souto, que é médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, CEBS. Olá, Lúcia, bom dia, seja muito bem-vinda. Prazer em conversar com você. Olá, Marilu, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão hoje nessa manhã conosco. Bom dia. Eu vou pedir só para você abaixar um pouquinho mais, que está com bastante teto aqui a sua imagem, para quem está acompanhando a gente. Agora sim, para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, da Rádio Brasil Atual e também da TVT. Bom, vamos falar primeiro, Lúcia, sobre a varíola dos macacos, né? O que muda com a declaração de emergência internacional da Organização Mundial da Saúde, né? Que reconheceu praticamente que esse surto, né, se configura realmente uma emergência global. Olha, o que muda principalmente é o seguinte: eles já tinham convocado há mais de um mês especialistas para avaliar se deveria ser declarada essa emergência de interesse internacional. Essa semana, esse grupo de especialistas se reuniu novamente. 9 deles, só para ser bem precisa na informação, consideraram que ainda não era o caso de declarar essa emergência de interesse internacional, mas 6 já consideraram que sim. O diretor da OMS, o Tedros Adhanom, ele, diante dessa avaliação, ele decidiu que sim, a OMS deveria declarar emergência de interesse internacional. Por que isso? Eu acho que ele está correto. Por que isso? Porque isso mobiliza os países do mundo a fazerem uma ação solidária e compartilhada para enfrentar mais essa crise sanitária que o mundo está enfrentando. Então, primeiro, isso vem a mostrar como a gente está num momento crítico de emergências sanitárias. Então, essa é agora uma emergência sanitária global e a OMS decretou isso, e eu acho que decretou baseado em fatos. Quais são esses fatos? Primeiro, pela expansão rápida da doença no mundo inteiro. Hoje já está em 75 países a presença, né, da chamada varíola do macaco, na falta de um nome mais adequado, né, de qualquer maneira, e eles também estão analisando essa distribuição global. Nessa análise da distribuição global, você tem, por exemplo, e isso é uma afirmação da OMS, que a Europa hoje é um país de risco alto. A região, pegando as regiões do mundo, a Europa é uma região de alto risco e as demais regiões do mundo eles estão colocando de médio risco. Então, é um momento exatamente da gente enfrentar essa questão com ações. Que ações são essas? Você identificar os grupos mais vulneráveis, ter uma ação de vigilância em saúde, que é a alma do processo da vigilância sanitária e epidemiológica e a vigilância em saúde, né? Então, acionar todos os países do mundo acionarem o monitoramento dos casos em seus países. Para quê? Para que a gente possa, assim que você está monitorando, quebrar os elos de transmissão dessa doença, que já se sabe que é uma transmissão pessoa a pessoa, tem agora pesquisas que revelam também relações sexuais, mas até o próprio Tedros Adhanom chamou a atenção que o preconceito é uma doença pior ainda do que a própria varíola do macaco, que eu já tenho porque não é transmitida do macaco para as pessoas, né? Então é uma situação, o nome é mesmo inadequado, não é só por conta de preconceito, porque não é assim que ela é transmitida. E com esse nome passa essa desinformação, digamos assim, né? Mas, de qualquer maneira, essa declaração implica nisso. E outra, que é acionar mecanismos para já ir acelerando a produção de vacinas, porque a própria vacina da varíola, que foi desde 80, ela não está sendo utilizada mais, porque a varíola foi erradicada do mundo inteiro, né? Então,
você precisa atualizar. Já tem uma atualização de uma vacina que está sendo usada tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, mas é importante que a gente possa ter isso disponibilizado. Já temos a informação, o que é importante para o Brasil, de que o Instituto Butantan já está também na busca dessa vacina. Então, são mecanismos que são acionados, Marilu, para que a gente possa enfrentar isso de uma maneira solidária, porque isso o Tedros Adhanom falou, temos que enfrentar isso coletivamente, foi a palavra que ele usou. Então, a decretação da emergência global, ela visa prioritariamente organizar essa ação coletiva global. Exato. Agora, falando em solidariedade, né? A gente falou com você já no início da pandemia, né? Do coronavírus, e essa questão foi muito bem pontuada por você sempre. E o que não aconteceu no mundo, não é, Lúcia, em relação à Covid? E por isso esse alerta, você acha que se a gente não ficar atento a essa questão da solidariedade, as coisas podem ainda piorar? Eu acho que sim, Marilu, porque eu acho que uma coisa que ficou primeiro evidente nesse contexto da Covid, né, da pandemia da Covid-19, é que, primeiro, ela não passou. Então, nós ainda estamos no contexto dessa pandemia e que revelou que que a desigualdade é um drama global e não é possível enfrentar essas crises sanitárias sem solidariedade do mundo inteiro. Então, algo que deveria ter sido feito, que os chefes de Estado de todos os países fazerem uma reunião para declarar, por exemplo, a vacina um bem público. A vacina não pode ser disponibilizada para quem tem dinheiro para comprar essas vacinas. Elas têm que ser equanimemente distribuídas no mundo inteiro, porque senão o impacto da ação ela fica reduzida, como a gente está vendo. Novas variantes surgem, agora é a BA.5, uma subvariante da Ômicron. Então, esse curso da pandemia, ele com certeza ele está trazendo ensinamentos. Ensinamento 1 é o ensinamento da solidariedade, junto com ele, a questão da saúde como bem público global. Você não pode colocar a saúde dos povos, das nações, submetidas a interesses comerciais que são brutais. A área da saúde tem interesses, o comércio internacional, a geopolítica da saúde, ela é algo realmente muito forte, né? Então, como nos contrapormos a isso, né? A melhor contraposição é colocar a vida em primeiro lugar. A vida dos cidadãos do mundo em primeiro lugar, a saúde como bem público e não como uma mercadoria, para que a gente possa criar uma cultura de solidariedade rápida. Porque com essa crise climática, que também é simultânea à emergência desses problemas todos de saúde pública no mundo, nós precisamos dar uma guinada da humanidade, do ponto de vista de um outro padrão de desenvolvimento e a curto prazo, medidas de impacto que possam realmente proteger a vida e a saúde de todos os povos do planeta. Agora, em relação à varíola dos macacos, concordo com você, realmente colocar essa questão, né, o nome dos macacos realmente prejudicial, né? Acho que para todo mundo, que não é por aí. Mas antes, a gente tem que, de qualquer forma, a gente tem que falar o nome da varíola dos macacos para a pessoa saber do que a gente está falando, que não tem outro nome ainda. Agora, Lúcia, como é que está essa situação aqui no Brasil? Como é que você está vendo o Ministério da Saúde lidando com mais essa doença, né? Alguns especialistas já dizem que é pandemia, outros não, enfim. E o que o Ministério da Saúde está fazendo ou não está fazendo, o que deveria fazer? Olha, a expectativa, pelo menos a minha expectativa, eu acho que o Ministério da Saúde está sempre aquém, entendeu? O Ministério da Saúde no Brasil realmente ele se tornou uma situação muito frágil, e é uma coisa perigosa, é muito perigosa essa forma como o Ministério da Saúde lida com essas questões, mas eu acho que há hoje uma consciência sanitária na sociedade e em organizações tipo a Frente pela Vida. Nós estamos organizando, Marilu, agora, dia 5 de agosto, a etapa nacional da Conferência Livre, Democrática, Popular de Saúde em São Paulo.
ali na Casa de Portugal. Estamos realizando em todos os estados brasileiros. Esse fim de semana aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em vários estados. Quer dizer, há uma crescente mobilização da saúde, da compreensão de que, primeiro, saúde é uma questão estratégica para o Brasil. Então, nós estamos batalhando com algumas diretrizes. Eu estou colocando isso porque isso já é um contraponto a um Ministério da Saúde completamente fragilizado e omisso. Um Ministério da Saúde omisso com relação às questões, porque se não fosse a sociedade civil, o Fórum de Governadores, a gente teria tido um desastre sanitário pior ainda do que tivemos até agora, com 676 mil mortes. Dizem que é muito maior, e eu acredito que seja maior mesmo. A grande maioria, nós já falamos várias vezes aqui, Marilu, evitáveis essas mortes. Então, nesse momento da emergência de uma outra crise sanitária global, que é a varíola dos macacos, a gente já precisa estar num alerta máximo. E eu acho que a OMS, ela colocou essa emergência para exatamente fazer esse alerta e combinar também essa ação, no nosso caso do Brasil, da sociedade civil, que vai ser decisiva, também a ação dos governos dos estados, que já tiveram um papel importante, demandando ao Ministério da Saúde um monitoramento ativo, uma vigilância em saúde, coordenando essa vigilância em saúde a nível nacional. E também já tendo ações que possam apoiar, por exemplo, iniciativas como a do Butantan, para que a gente possa já estar organizando a autonomia e a soberania do Brasil na oferta de vacinas para essa emergência outra sanitária global. Então, a gente fica sempre num alerta, mas acho que há mobilização para isso. Acho que a consciência sanitária da população brasileira que vai obrigar o Ministério da Saúde a se posicionar. Como, por exemplo, nós temos essa brilhante, exemplar história de que a população brasileira foi em massa se vacinar. Quer dizer, embora a gente esteja ainda com índices de vacinação muito aquém do que a gente poderia estar, do ponto de vista das doses completas da vacinação da Covid, eu estou dando isso como exemplo, porque isso é muito objetivo. Então, a gente sabe que a vacina protege contra casos graves e morte. Isso está sendo visto mesmo com essa variante, a Omicron BA5 e a BA2, a subvariante da Omicron, para facilitar. Mesmo que elas escapem da vacina e a pessoa adoeça, mas a proteção é incontestável. Então, outra coisa que o Ministério da Saúde está devendo à sociedade brasileira é a retomada para valer da campanhas de vacinação em geral. Nós fizemos agora em Brasília, junto com o Conselho Nacional de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, não tem um mês, por iniciativa do Conselho Nacional de Saúde, estava presente também Fiocruz, todos os conselheiros e a própria Organização Pan-Americana da Saúde, lançando uma campanha que deveria ter sido lançada pelo governo, pelo Ministério da Saúde. Então, um ponto realmente frágil nesse processo é a inação, eu diria, omissão do próprio Ministério da Saúde. Exato. A gente já está com o nosso tempo encerrado, mas assim, só para alertar as pessoas, Lúcia, tem 30 segundos aqui, mas é rápido, a gente vai fazer rapidinho aqui. Tem muitas pessoas com medo da vacina que está vencida, né? A AstraZeneca que está vencida, tem muitos paulistanos aqui que estão desistindo de tomar a AstraZeneca, vão no posto perguntar se a AstraZeneca está vencida, mas o fato é que ela está podendo ser aplicada, não é isso? Só para esclarecer em pouquíssimos segundos, Lúcia. Ela está podendo ser aplicada porque isso é bem rigoroso com relação à Anvisa. Então, eu acho que as pessoas podem confiar, porque quando há essa extensão num prazo confiável, e esse prazo é rigorosamente estabelecido, então as pessoas podem confiar e tomar essa vacina. Mesmo vencida. Mesmo vencida, porque essa é uma questão que está prevista, esse uso, mesmo vencida, por um tempo que a Anvisa está reconhecendo como
correto. Então, a palavra da Anvisa ela é importante, porque ela dá uma segurança para toda a população brasileira de que o que está sendo feito é correto. Tá ótimo, Lúcia, muitíssimo obrigada, um beijo para você, até a próxima, depois a gente vai falar muito sobre essa conferência de saúde, viu? Um beijo, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, CEPES. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.